Senhor, Ele é maravilhoso. Eu tenho tido algumas experiências assim, pessoais, com o Senhor nesses dias, que tem me levado a lembrar daquilo que Ele já fez na minha vida. E com isso, eu entender que o meu caminhar com Ele, o meu desprendimento de querer andar com Ele, porque isso é uma decisão pessoal, tem feito com que uma ousadia, uma coragem, uma segurança de falar daquilo que Ele fez na minha vida, tem brotado. E isso é algo que o Espírito Santo, Ele quer fazer em cada um de nós. Ele quer que nós venhamos a ser um testemunho vivo do que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas. Porque o mundo precisa ver esse Cristo em nós, para que ele creia que há solução para os problemas dele. E não é somente através das nossas palavras, mas através do que nós vivemos e somos, é que vai dar essa esperança àqueles que perderam a esperança. Eu gostaria de ler uma palavra aqui, que está em 1 João. Abra sua Bíblia em 1 João. Aleluia. 1 João, capítulo 3. Aleluia. Eu vou ler em duas versões. Vou ler essa primeira versão e vou ler na versão A Mensagem. Versículo 1. 1 João 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Ficou ruim. Estava bom. Como também ele é puro. Vou repetir. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esse texto é muito rico. E eu li ele desde o primeiro versículo, mas para enfatizar, é esse versículo que diz: para isto, a parte B do versículo 8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus e o reconhecemos como Senhor, e passamos a ser dirigidos, governados pela voz do Espírito Santo de Deus, que também passou a morar em nós, nós passamos a ter um caminho como o Senhor Jesus teve, porque Ele é o caminho, amém? E esse caminho nos leva a ser como Jesus, a manifestar aquilo que Ele manifesta, a pensar como Ele pensa e agir como Ele age. Vamos dizer assim, no passado,
como ele fez. A palavra diz que nós somos um só espírito com o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. Então, os nossos caminhos e atitudes e pensamentos estão de acordo com o Senhor, se somos dele. Amém? A palavra nos fala aqui no versículo 8, que o Filho se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pois você pode virar para o seu irmão e falar para você: o Espírito Santo está em você. O poder de Deus está em você. Então, meu irmão, onde você for, as obras do diabo têm que cair por terra. As obras do inferno têm que cair por terra. Amém? Porque essa graça está em nós. Nós temos esse poder de manifestar Cristo para desfazer as obras do diabo. Mas quais são essas obras? Inúmeras. E eu quero falar algo que tem assolado a maioria das pessoas, ou seja, está sendo comum hoje. Não deveria ser. Porque se a igreja, eu e você, estivesse empenhada em manifestar Cristo, talvez essas tribulações e dificuldades que os nossos irmãos têm passado seriam menores. Que é isso, pastor? É verdade. É verdade. Nós somos muito fáceis de até sentir a dor do outro e compreender a dificuldade do outro. Mas na hora que nós devemos nos propor a estender a mão e ajudá-lo a sair daquela situação, nós pensamos em nossa dificuldade, em nossa capacitação, se nós podemos ou não. Nós achamos inúmeros motivos para não fazer. Só que o Senhor, Ele não nos ensina a olhar para nós, quando for para estendermos a mão e amar e ajudar alguém a sair da situação que ela está. Não, o Senhor diz: olha para mim. Porque se nós olharmos para a nossa capacidade, nós não vamos achar nada que nos fortaleça, nada que nos capacite a isso. Porque o poder que faz com que as obras do inferno cessem é o poder de Deus, que está em nós pelo Espírito Santo. E é nesse poder e nessa confiança que nós temos que ir e derramar desse favor sobre as pessoas. Amém? Quantos estão entendendo isso? Eu estava descendo outro dia para vir para a igreja e o Senhor ali no caminho, Ele falou assim para mim, essa passagem: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque muitas vezes eu me incomodei em ver algumas pessoas que estão assoladas nas drogas no caminho, que estão assoladas na miséria, que acham que aquela vida é normal, que eles chegaram a um ponto de achar que aquilo é o destino deles. Só que nós sabemos que não. Nós conhecemos um caminho mais excelente, amém? Nós conhecemos um Deus de amor, um Deus todo-poderoso, que estendeu as suas mãos para nós, que nos escolheu, que nos aceitou, que na verdade nos chamou. E Ele nos encheu com o teu favor, para que outros pudessem alcançar e chegar nesse mesmo lugar. Isso depende de nós. Nós não podemos mais fazer vistas grossas e falar assim: um outro vai falar da palavra para ele. Isso é normal. Todo lugar tem pobre, todo lugar tem pessoas viciadas, todo lugar tem pessoas doentes. Não, tire isso do seu coração. Porque se aos seus olhos foi mostrado alguma mazela, alguma dor, alguma dificuldade, saiba, o poder de Deus está em você. Você tem uma palavra de autoridade para ser liberada. E isso é algo que tem que ser intrínseco na igreja. Tem que ser desejado por você. Manifestar Cristo. O que nos
nos faz vivos? O que nos faz dizer que vivemos? Quando nós levantamos da cama de manhã, nós lavamos o nosso rosto, nós vamos comer alguma coisa e depois nós pensamos em algum a fazer, nós mulheres, ou vamos trabalhar. Então, todo esse mover do ser humano nos faz vivos, né? Nos faz sentirmos importantes de alguma forma. Porque nós fazemos algo. Se nós ficarmos inertes, parados, sem nada fazer, nós vamos definhando. Nós vamos ficando sem vontade de nada. Essa inércia está cravada na alma das pessoas lá fora. Que andam por andar, falam por falar, vão aos lugares por ir, sem propósito. Sem vida. Nós éramos assim antes. Quando não conhecíamos Jesus, nós vivíamos porque estávamos vivos. Não é assim? Levantávamos porque acordamos. Só que hoje não. Há um motivo maior para nós estarmos aqui. E o Senhor diz para nós assim: ei, eu te chamei, eu te ungi, eu te capacitei, eu te selei, eu te protejo, eu te livro de todo o mal. Mas para que você possa pegar todo esse amor que está em você e levar. E buscar aqueles que não conhecem. Aqueles que não sabem o caminho. Porque nós sabemos esse caminho. Eu tenho, devido a esse caminho, quando eu estava fazendo e vindo para a igreja, eu falei para o Senhor: Senhor, por que que isso é tão assim comum no nosso meio? E o Senhor continuou falando: porque a minha igreja precisa se manifestar. A minha igreja precisa se manifestar. Diga assim para você: eu sou a igreja. É bom nós escutarmos uma palavra. Nós praticamos todas as práticas espirituais porque nós aprendemos e conhecemos essa verdade. Mas quando nós andamos nessas práticas, oramos em línguas, meditamos na palavra, declaramos a palavra, é maravilhoso, porque a gente começa a ver a nossa vida transformada, amém? A minha vida foi transformada depois que eu conheci essa verdade. E depois que eu resolvi praticar. Porque primeiro a gente conhece, a gente aprende e demora um tempo para praticar. Pelo menos foi comigo isso. Eu comecei a escutar. Daí eu percebi: nossa, lindo, maravilhoso, que bênção, ô palavra poderosa. Mas eu só comecei a ver o resultado quando eu pratiquei. Daí as coisas começaram a andar, né? E muitos de nós somos assim. Só que o que acontece? O que não pode acontecer conosco, e o Pai tem falado isso ao meu coração, é isso se tornar algo comum. Tão comum que você faz sem ver. Você pratica como algo assim que já faz parte de você, que você nem percebe. Sem, como eu posso dizer assim, automático. Né, pastor? Vira rotina. Ah, você é do ouvir e crer? Sou. Ah, você é de vida no Espírito? Sim. Ah, você é do povo que ora em línguas? Amém. Glória a Deus. Você declara a palavra, amém? Está tudo bem? Glória a Deus. E aí? Tudo aquilo que nós recebemos não é só para nós. O Senhor me disse um dia assim: olha, toda árvore, ela dá fruto. E ela não se alimenta do seu próprio fruto. Quando damos frutos, nós damos fruto para que outros possam se alimentar. Quando isso acontecer, em que o fruto que o Senhor gerou em você vier a ser mostrado, vier a se manifestar, e outras pessoas puderem se alimentar dele e ser transformados, principalmente na mesma área que você foi, você está no caminho certo. Porque tem que haver transformação na vida daquelas pessoas que se aproximam de você, se você realmente frutifica no que Deus fez. E nós muitas vezes nos preocupamos somente com a nossa mudança, com o nosso bem-estar, e queremos mais e mais. Eu estou orando, eu estou buscando,
Jesus, eu escuto a palavra, eu vou todos os cultos na igreja, aleluia, eu assisto todas as pregações, glória a Deus, está sendo muito bom. Oh, a minha fé alcançou esse ponto. Que bom, agora eu vou mais para essa. Meu irmão, eu quero chamar a sua atenção e a minha. Não vamos olhar mais só para nós. Porque o Senhor, Ele não nos leva a olhar só para nós. Pelo contrário, Ele diz assim, de você cuido eu. Vai, busque as ovelhas perdidas do meu Pai. Né? Quando você consegue amenizar a dor de alguém, é tão gratificante. Quantos já passaram por isso? É tão maravilhoso. Hoje o Senhor disse para mim assim, filha, você tem visto que todas aquelas coisas ruins que você passou, eu digo na parte da ansiedade, porque eu fui uma pessoa que eu tive muita ansiedade, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu já falei isso aqui, mas o Espírito Santo falou, filha, não pare de falar isso, porque muitas pessoas precisam escutar isso, né? E uma palavra que nós falamos é em cima de um versículo, e nós falamos novamente, um completa o outro. Então outras pessoas vão ver essa palavra também. E daí o Senhor disse assim, todas essas coisas que você passou foram terríveis. Realmente foram. Quando eu estava passando por aqueles momentos de aflição, eu queria sair correndo. Eu queria que o Senhor me curasse logo. Eu queria ficar livre logo daquele problema. Quem gosta de estar vivenciando um problema que parece que não vai acabar nunca? Ninguém. Não é verdade? A gente quer solução rápida. E devido a esse querer solucionar rápido, nós procuramos tudo quanto é meio e caminho para resolver o problema. E por incrível que pareça, e nós sabemos disso, aparecem várias soluções. E geralmente, soluções que não são aquelas que vão realmente trazer cura plena para nós. Porque nós buscamos socorro onde? No homem. É natural buscarmos socorro no homem. Temos alguma aflição, a natureza humana faz com que a gente pense em alguém que possa solucionar o meu problema. E nós temos que mudar isso. Nós temos que pensar assim, espera aí, vou falar com meu pai. Levei um tempo a chegar nesse lugar que tudo que eu preciso e quero fazer, primeiro eu vou falar com meu pai. Porque eu aprendi nesse caminhar com Deus que Ele tem algo para falar para mim que somente eu vou entender. E é só para mim. Então nós devemos parar de procurar a solução fora e procurar a solução dentro. E as pessoas aí fora, elas estão acostumadas a procurar o quê? A solução fora. Quantos de nós aqui já não ficamos tristes quando alguém lhe pede um dinheiro, uma esmola, e naquele momento você não tem? O que ela está procurando? Uma solução para aquela situação que ela está vivendo naquele momento, porque ela acha que aquele dinheiro vai resolver o problema dela. E ao mesmo tempo que ela pede para você e você não tinha, você fica meio que constrangido e triste, porque você não pôde ajudá-la. Mas na verdade, você tem muito mais que o dinheiro que você não tinha no momento para dar. Porque você tem uma vida, nós temos uma vida dentro de nós que é algo que ela precisa para sair daquela circunstância momentânea, que nós podemos mostrar o caminho para que ela saia. Quantos estão entendendo isso? Quando o Senhor fala algo, eu já disse isso várias vezes, é porque nós em breve estaremos passando por situações que precisaremos dessa palavra. Ou porque, de alguma forma, você está negligenciando o poder de Deus que está em nós e não dando da fonte viva, mas dando o quê? Um paliativo para as pessoas. Quando eu disse que eu vivia naqueles momentos de ansiedade, depressão, desespero, e eu queria sair logo daquela situação, existem várias pessoas na mesma situação. Inclusive, eu vou citar até o nome aqui de um irmão que tenho conversado com ele, né? Ele está pela internet assistindo o Silas. Um grande abraço para você, meu irmão, para a Ju, a esposa dele. Ele é um irmão que nós temos conversado muito acerca disso, porque
ele entrou nessa situação de ansiedade, síndrome do pânico, de medo, e eu o encontrei de repente num grupo. Eu cheguei a citar isso na última palavra que eu trouxe, porque de repente eu olhei e vi uma postagem dele lá. Eu vou falar novamente porque é muito importante isso. Eu vi uma postagem dele dizendo: olha, eu estou aqui adorando o Senhor nesse momento, porque eu estou em plena crise de pânico, e o que eu pensei agora em fazer é adorar o Senhor. Se um de vocês nunca tiveram, glória a Deus, amém, mas vocês não têm noção de quanto é desesperador ter crise de pânico. É terrível, porque é algo na mente. E como que você foge de você mesmo? Como que você sai correndo dos seus próprios pensamentos? Difícil. E o pior, traz insegurança e vergonha. Porque depende da sua posição e de quem você é, você tem vergonha de abrir o coração e falar: eu estou com medo. Eu, por exemplo, sofri muito, porque eu era uma pastora, eu pregava a palavra, eu me sentia responsável por ser a pessoa super mulher. Na religião a gente pensa assim, então eu não podia ter medo. Como eu estou tendo medo? Eu estou tendo pânico? Sabe? E acontece isso muito com muitas pessoas. E isso virava uma escravidão, isso virava uma cadeia na minha vida. E o Senhor me lembrou que naqueles momentos que eu passei isso tudo, eu queria me livrar rapidamente. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora sobre sintomas, mas eu quero dizer que quando eu queria me livrar rapidamente é porque eu não conhecia a solução do problema. Eu não conhecia verdadeiramente aquele que podia me ajudar e me livrar disso. E quando eu falo que eu 20 anos de conversão, 20 anos pastoreando, e eu viro para a pessoa e falo assim: eu era uma mulher de fé, porque quem aceita o Senhor Jesus é pela fé, né? Mas, quando eu digo que de 2 anos e meio para cá, eu estou vivendo a fé plena, conforme o Senhor ensina verdadeiramente, as pessoas se espantam. Porque eu não tinha essa vivência na minha vida. E eu queria, de todas as formas, resolver o problema. Só que isso é uma mentira do diabo. É o que eu quero deixar bem claro aqui hoje. Solução rápida de problemas não é a maneira que o nosso Deus, o nosso Pai, se manifesta. Porque para Ele pode resolver o seu problema assim, agora, ó, no estalar de dedos. Ele tem poder para isso. Seja esse problema qual for. Problema na sua mente, enfermidade, problema financeiro, problema familiar. Ele tem poder para solucionar em segundos. Mas o mais importante disso tudo é o quê? O processo que você leva para chegar à cura plena. Quando você o chama. E o Senhor veio me mostrar hoje que hoje eu dou graças a Deus, porque um dia eu passei por todos esses problemas, por toda essa depressão, síndrome do pânico, desespero, medo de morrer. Era terrível, medo de ficar trancada em lugares. Eu não podia nem fechar a porta, que eu queria sair desesperada. Coisas terríveis assim, que outros estão passando. Hoje, o Senhor me levou a um lugar a qual eu consegui receber a cura plena disso quando eu me entreguei. E essa graça está em mim e isso eu posso transferir para outras pessoas. Quem pode imaginar hoje o problema que você está passando hoje? Porque todos nós temos alguma coisa aqui para resolver. Não é verdade? Quando não tem numa área, tem na outra. Daqui um tempo, seja 1 ano, 6 meses, 2 anos, você vai dar graças a Deus por essa situação, porque essa situação levou você a um crescimento em Deus, a um toque em Deus, que você recebeu uma patente de vitória, e você, através dessa experiência, dessa cura, você vai poder ajudar outras pessoas. É o que acontece hoje. Hoje, eu consigo ajudar outras pessoas que estão passando por esse problema e mostrar para ela o caminho mais rápido, porque eu já sei quais foram os caminhos errados que eu tomei,
Porque eu também tentei resolver de várias formas. Procurei o homem, procurei tudo que podia imaginar, me condenei, comecei a pedir perdão, entrei em várias situações para ficar livre do problema. Porque o que nós queremos é ficar livre do problema. Mas ficar livre do problema agora não é a solução. Que isso, pastor? Todo mundo quer ficar livre do problema. Eu te peço uma coisa, vá para o Senhor. Comece a se edificar. Comece a falar com o Espírito Santo. E falar, Espírito Santo, eu não consigo sair dessa situação sozinho. Mas você conhece o caminho. Você sabe como. Porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe o que em mim pode estar impedindo de eu chegar aonde eu quero. E talvez o que eu quero não é o melhor. O que eu quero, algo rápido, não é o melhor. Porque eu preciso de algumas experiências. Todos nós aqui temos uma experiência com Deus. E essa experiência, ela levou um tempo para ser formada. Não é isso? Teve um caminho a ser percorrido. E quando você encontra alguém que está passando o problema ao qual você venceu em Cristo, você vai entender o caminho e algumas coisas que ela vai falar para você que está fazendo ou quer fazer, você vai dizer o quê? Não vai por aí não. Eu já fiz. Não, isso aí não dá certo. E é gostoso, porque você vê Deus tocando e havendo transformação na vida daquela pessoa. E é gratificante. Você vê o manifestar de Cristo através de você. Se você sente tristeza, se em algum momento você sentiu assim, puxa, minha vida parece que não tem muito sentido, parece que as coisas não estão andando, parece que está tudo tão devagar, eu vou dizer uma coisa, quer sentir alegria, muita alegria, quer sentir assim, que a sua vida está valendo a pena viver? Esquece de você e se doa. Põe você de lado e vai solucionar, e vai se entregar, em ajudar, em estender a mão e amar alguém, numa situação que ela se encontra. Põe na mão de Deus. É estranho a gente falar isso, né? Mas isso é real. Quando você põe você de lado e pega o outro, é incrível como você enxerga tudo. Daí você começa a falar assim, meu Deus, quantas vezes eu queria que alguém me ouvisse? Quantas vezes eu queria que alguém viesse, me desse um abraço e falasse, calma, você vai sair dessa situação. Quantas vezes? Quantas vezes eu liguei de madrugada para pastores e falar, pelo amor de Deus, eu estou com medo. Eu estou apavorada, mas eu não sei porquê. É terrível isso. E hoje, eu posso fazer aquilo que eu precisava tanto que alguém fizesse por mim, por outra pessoa. E isso dá uma alegria. Porque o Senhor forjou aquilo nesse caminhar, né? Que eu estive, Ele foi moldando, Ele foi colocando isso dentro de mim. E o que eu quero dizer para você hoje, que o Senhor, Ele quer fazer o mesmo com você. Nessa área que você acha que você é fraco, a palavra diz que não. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Quando você olhar para a sua capacidade, enquanto você olhar para aquilo que você tem, você não vai ver fortaleza. Mas quando você olha para Ele, você vê que o impossível é possível, porque Ele é. Ele é o Deus do impossível. Só que esse impossível só se manifesta quando o amor dele que está em você é liberado. E isso é uma decisão nossa. Isso não é o Senhor que vai fazer você se tornar amorosa da noite para o dia. Vai se tornar uma pessoa... Não, isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Porque o amor já está em nós. Amém? É gostoso escutar o Senhor falar isso, porque Ele diz assim. Quando Ele fala assim... Amai a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Todos conhecem essa palavra, amém? Agora, a gente vai falar assim. Pastor Geraldo, aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Está escrito isso? Não. Zelinda, vai lá para um curso e aprenda o que é amar, para você começar a liberar amor.
Não. Ele disse: amai. É imperativo. É uma ordem. Porque você tem dentro de você esse amor. Quantos já viram dessa forma? Eu pediria para uma vez eu até falei isso, eu nem lembro quando, mas eu pediria, por exemplo, para o Luciano, que tem 7 anos, pegar um carro e ir lá em casa buscar algo e trazer aqui para mim? Lógico que não, ele não dirige. Que jeito? Lógico. Jamais pediria algo a ele que ele não fosse capaz de fazer. Quanto mais o nosso Pai que está no céu pediria algo para nós que não fôssemos capazes. Quando ele diz, amai, é porque você pode. Mas nós queremos ser amados. Nós queremos receber. Nós queremos ser curados. Nós queremos ser prósperos. A hora que eu for muito próspera, estiver com a minha casa bem montada, com a minha conta corrente lotada, eu vou comprar muitas cestas básicas, eu vou fazer compras para aqueles que eu sei que estão precisando, porque um dia eu quis muito, e daí eu vou. Para com isso. Não é quando, é agora, é já, você já tem isso. Ah, pastor, agora você forçou, você não sabe da minha situação. Tudo começa aqui, ó. Quantos têm prestado atenção nessa palavra que o pastor Heber tem falado? Imagine na sua mente, que é o seu coração. Começa a já se ver fazendo, solucionando. Sabe aquilo que tanto você quer e eu quero que façam para mim? Que eu quero que aconteça na minha vida? Uma dica, um conselho. Nívia, põe-se de lado e se veja fazendo para o outro. E sinta alegria. A gente começa a sentir até o cheiro, meu irmão. Sabe, a gente sente até o cheiro daquilo. É interessante. Porque tudo começa aqui. E aí começa um desejo. E daí começa uma vontade. Daí você começa a crer de verdade que é possível. Aí a manifestação ela é rápida. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa assim, olha, para de ficar escutando jornal. Bom, se acharem ruim comigo também, não tem problema. Esses programas que tem aí de tragédias, como é que é o nome desses trem que tem todo, que eu nem vejo. Coisa urgente, e morreu não sei quem, matou não sei quem. Para com isso, meu irmão. Não fica nisso não. Isso não vai acrescentar nada para você. Eu vou te falar uma coisa. Aquilo que é necessário eu saber, o papai traz. O papai ele traz aqui na minha vida, na minha frente, me mostra. Mas não é nada que vai me trazer tristeza, que vai me trazer desespero, que vai me deixar emocionalmente abalada. Porque, sim, nós somos seres emotivos, mas nós não podemos ser guiados por emoção. Nada do que nós fazemos, guiados por emoção, vai permanecer. Ou vai ajudar alguém. Pelo contrário. Pelo contrário. Vai gerar mais problemas e vai nos fazer ou orgulhosos, porque nos sentimos muito bem de ajudar, ou então vai nos fazer sentir tristes porque não conseguimos. A emoção não pode ser o caminho, o canal para fazermos algo para ninguém. Quantos ouviram já falar que amor não é emoção? Que isso? É verdade. Aleluia. Meditem nisso. E essas coisas todas geram isso. As pessoas que estão sendo assoladas na sua mente, com perturbações na sua mente, como eu estive um dia, e eu digo para você, meu irmão, você vai sair dessa situação. Isso aí é temporário. Muitas vezes as pessoas se sentem fracas. E muitos falam para você assim, você é fraco. Isso aí é problema da sua cabeça. Não, tira isso, para de falar isso. Você não tem problema, não é problema da cabeça não. Não é fraqueza não, pelo contrário. É porque você é muito forte. Eu descobri isso. E se você tem alguma dúvida e gostaria de falar a respeito, pode me procurar. Pode me procurar, procura o meu WhatsApp. Eu teria maior prazer em conversar com você e falar das minhas experiências. Para que você possa sair como eu saí. Em Jesus. Em Jesus. Então, se livra das más notícias. Porque quando viemos
para o Senhor, quando viemos para o Evangelho, nós temos que ter aquela alegria de sermos portadores do Evangelho, que quer dizer boas novas. Não é isso? Se somos portadores de boas novas, se somos chamados a levar boas novas, o que nós estamos fazendo? Olhando tragédia, problemas, dificuldades, e ainda e comentamos ainda, passamos para frente. As pessoas que estão assoladas nesse medo, é incrível, elas procuram mais problema ainda às vezes. Né? E muitas têm medo de ir ao médico. Eu tinha pânico de médico. E eu não ia procurar médico de jeito nenhum. Mas sabe o que eu fazia? Eu procurava o Dr. Google. Muitos fazem isso. Acham que o Dr. Google pode resolver. E alguns não sabem que quando você procura sobre uma determinada doença no Google, você procura lá, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, o que será que é isso? Dor de cabeça, pronto. Aparece uma lista de enfermidade que dá dor de cabeça. Daí a pessoa já, meu Deus, eu estou com isso aqui, e agora? Daí começa a somatizar e imaginar a situação. Meu irmão, eu fazia isso. A pessoa às vezes está ali, que isso, pastora, você fazia isso? Eu era especialista em procurar o Dr. Google. Que doutor, ele não tem nada para te falar não. Daí o que acontece? Vou te falar algo que talvez você não saiba. O seu computador, ou aquilo, né, que você usa para buscar, ele tem uma numeraçãozinha. Né? O computador ele tem um IP, né, pastor? E daí o que acontece? Eles gravam aquilo, as suas maiores pesquisas, e quando você menos imagina, você está olhando um site qualquer, aparece lá algo referente ao que você sempre pesquisou. E eu já escutei pessoas falarem para mim que Deus usou para falar com ela. De repente, meu irmão, eu vou te falar, o Senhor não tem desgraça para falar com você, não. Ele não tem problema para falar para você, não. A palavra do Pai é amor. A palavra do Espírito Santo é consolo. Ele diz que Ele é o consolador. Tudo aquilo que te traz consolo, eu posso dizer, sabe aquele consolo, aquela alegria, aquela que traz aquela paz, vem do Espírito de Deus. Somente isso. Então, se livre disso. Quando Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós sabemos que a transformação é pela palavra, sim, mas como que eu vou querer a transformação da minha mente pela palavra, se um momento eu busco a palavra e o outro eu busco notícia ruim? Daí eu descontamino a mente, contamino de novo, descontamino a mente, contamino de novo. Né? Vou para a igreja, aleluia, eu amo o Senhor. No dia seguinte estou eu já manipulando um monte de coisa na minha mente, porque eu escutei, porque eu achei, porque falaram. Não. Se afasta de tudo aquilo que vai mexer com as suas emoções. O Senhor diz que o coração é enganoso. Se Ele diz o coração é enganoso, não confia. Não confia. Nessa parte fala das emoções. Amém? Olha, quando o Pai, Ele falou aqui que Jesus, né, o Filho, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, porque nós estamos vivendo hoje, quando essa palavra é trazida para hoje, nós estamos vivendo hoje dias em que eu e você temos essa autoridade e temos essa graça para nos aproximarmos de pessoas que estão sendo assoladas nas emoções e levá-las à liberdade. Porque são muitas. Muitas. Muitas vezes pode não ser somente pessoas que tenham depressão, pânico, alguma coisa assim. Mas uma pessoa que passa por um período muito grande de escassez, ela fica emocionalmente desestabilizada. Ela fica agressiva, muitas vezes, né? Ou ela se tranca, ou ela não quer nem convívio com as pessoas, porque ela se sente diminuída. Então, as emoções das pessoas estão sendo atacadas. E há uma fuga muito fácil hoje em dia. Isso aqui, ó. Muitas vezes, as pessoas não usam para o bem, mas usam como fuga. Pessoas que vivem constantemente
ligadas ali, né? Para fugir de resolver os seus problemas. Só que eu digo uma coisa para você. Eu ainda profetizo isso. O Senhor vai colocar diante de você, essa semana, pessoas que vão dizer para você que não aguentam mais. E você vai se lembrar dessa palavra e vai lembrar que o poder do Espírito Santo está em você. E que você tem uma palavra de cura para essa pessoa. E vai dizer a ela, você vai receber o amor de Deus que está em mim. E vai ser livre disso. Meu irmão, novamente eu falo, se você soubesse quem você é em Deus, você não ficaria parado nem um instante. Você não ficaria parado nem um minuto. Em 1 João 3 ele fala lá, amados, versículo 2, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Nós vemos aqui e entendemos que purificar é se manter puro, santo, limpo de todas as coisas. Aqui fala realmente para que quando você está em Deus, quando você quer o Senhor, você procura se afastar daquilo que não presta. Só que nós sabemos o caminho e como sair de situações ruins, mas o mundo não sabe. Ele não sabe. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quantos justos tem aqui? Só que você prova que a justiça de Deus está em você e que você é justo quando você pratica. Coloca em ação essa justiça. E a ação de Deus nada mais é do que o amor, a entrega, o dar, o se doar, o confiar que de você Ele cuida, porque você não se pertence mais. Você já disse isso para você algum dia? Eu não me pertenço mais. Eu sou do Senhor, Ele dá conta de mim. Agora deixa eu buscar outros, para que sejam dele também. Isso é sério. Eu vou ler para terminar a versão que está na mensagem dessa passagem, porque eu falei que eu ia ler, e ela é interessante. 1 João 3, do versículo 7 em diante, diz assim: por isso, meus filhos queridos, não permitam que ninguém desvie vocês da verdade. Quem age corretamente é correto, como que vemos no justo Messias. Os que fazem do pecado uma prática são do diabo, o pioneiro na prática do pecado. O Filho de Deus entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. Os que foram concebidos e trazidos à vida por Deus não fazem do pecado uma prática. Como poderiam? A semente de Deus está no íntimo do seu ser. Repita comigo, a semente de Deus está no meu íntimo, fazendo deles o que são. Não é da natureza dos nascidos de Deus praticar e ostentar o pecado. Vou dizer como diferenciar entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Simplesmente assim. O amor dele veio e nos encheu. E esse amor está em nós. E nós podemos amar. Deixando-nos nas mãos do Senhor, porque sabemos que Ele cuida de nós. Sabemos que Ele é o provedor, sabemos que Ele é o Senhor que nos ama, só que nós temos que colocar essa prática. Nós teremos que fazer isso ao outro. Isso é obra de justiça. Eu preciso de perdão? O Senhor já me perdoou? Já tenho conhecimento que eu já fui perdoado pelo Senhor? Sim, mas eles lá fora não sabem. Então eu tenho perdão, então eu tenho facilidade de liberar ele também. O amor está ligado ao perdão. Amém? Glória a Deus. Reveja no seu coração tudo aquilo que
você em Deus foi sendo curado, liberto, transformado, até chegar o momento em que você viu que aquela situação catastrófica na sua vida não existia mais. Porque nós, como filhos de Deus, sabemos que é de repente. É assim, uau, sumiu, não está acontecendo mais. Daí, sabe o que nós fazemos? Vou para a próxima conquista. Não! Aquilo que você conseguiu em Deus, você tem que transferir. Você tem que ir lá entregar e dar e mostrar, olha, venha, olha o caminho. Amém? É dessa forma. Vamos nos colocar de pé? Aleluia, aleluia. Eu quero orar com algumas pessoas que estão também na internet e que decidiram no seu coração não mais se desesperar para ter uma solução rápida. Porque o Senhor sabe o tempo e o modo. Ele sabe o que é necessário para nós. E quando nós decidimos confiar no braço forte do Senhor e confiar que Ele está cuidando de tudo, igual o pastor Heber tem falado, né? Papai está cuidando de todo mundo. Ele está mesmo. Mas eu digo aos filhos maduros, você tem muita coisa aí para ser liberada. E eu quero orar com você, para que o Senhor venha trazer um despertar na sua vida. E fazer você não olhar mais para os seus problemas, as suas dificuldades e as dores que você está sentindo. Mas ver que você tem algo para ser liberado e transferido dentro de você. Em nome de Jesus. Pai, assim, Pai, como o Senhor derramou uma graça sobre a minha vida e a vida de cada um, mostrando a cada um de nós que o Senhor é poderoso para trazer vida, poderoso para nos salvar, poderoso para nos livrar, poderoso para derramar em nós toda a provisão. Que o Senhor, Pai, derrame sobre esse coração que está aflito essa noite, em nome de Jesus. Eu quero dar uma ordem para que toda ação do inimigo, toda ação de Satanás que tenha assolado a vida dessa pessoa, fazendo ela se sentir desesperada, fazendo ela achar que não vai ter solução, com vergonha da família, com vergonha do trabalho, do patrão, com medo de sair na rua, em nome de Jesus, cesse agora esse tormento. Pare agora essa aflição. Para agora esse medo. Espírito de medo. Sabemos que é um espírito. E nós podemos te dar ordem e damos. Em nome de Jesus. Pare agora na vida dessa pessoa. Se você tem sentido isso, num ato de fé, coloque a mão na sua cabeça assim, ó. E diga assim: eu sou justiça de Deus nessa terra. E tenho a mente renovada. Tenho a mente de Cristo em mim. E nada que venha me desequilibrar emocionalmente terá mais força sobre mim. Porque o poder e o amor de Deus que está em mim, ele começa a gerar uma limpeza agora. Ele começa a gerar um fluir agora, uma água poderosa que começa a limpar desde o alto da minha cabeça, a planta dos pés, os meus órgãos, os meus músculos, o meu físico e tudo aquilo que a depressão, a ansiedade, tudo aquilo gerou em mim e trouxe algum desequilíbrio no meu corpo. Em nome de Jesus, o Senhor me diz que Ele está curando pessoas agora. Ele está tocando em músculos agora. Ele está tocando em nervos agora. Ele está tocando em coração. Ele está tocando nos rins. Ele está tocando. E Ele está limpando. E Ele está fortalecendo. Porque nós o clamamos. Nós o chamamos e cremos que Ele é poderoso para fazer. E decidimos agora, decidimos juntos. Porque somos um corpo, a partir de agora, somente buscar a verdade de Deus para nós.
Continuando na prática poderosa da oração em línguas, que vai fazer com que o nosso espírito seja edificado e entre no lugar onde as pequenas coisas que nos afligem, que a palavra diz que são momentâneas, elas cessem, elas parem de uma vez por todas. Mas para isso, nós decidimos andar em fé, de fé em fé, de glória em glória, não achando que só teremos a certeza que tudo acabou quando os sintomas sumirem. Não, você não precisa de prova de sintomas, de emoções. Você precisa da palavra de Deus que diz: você é curado, você é liberto, você é filho de Deus. Aleluia! Repita isso várias vezes se for preciso. Porque é a verdade sobre mim e sobre você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Você que trouxe oferta, coloca a sua oferta. Glória a Deus.